Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma videoaula. Nós vamos trabalhar hoje na videoaula o soma-c, tá? A função soma-c no Excel. Então eu desenhei um casezinho aqui, exemplificando um controle de estoque, obviamente bem simplificado para passar a videoaula mesmo, tá? Então eu tenho aqui onde ficaria o controle do estoque, totalizando o estoque total, as entradas e as saídas, tá? Não tem nada assim de muita informação, é realmente para simplificar e exemplificar o soma-c dessa aula. Bom, como que eu vou proceder? A fórmula ela vai ficar na quantidade, porque a partir do momento que for fazendo entradas e for fazendo as saídas, este valor vai sendo atualizado, tá? Então o que eu faço? Eu faço igual soma C, tá? Percebam a diquinha que eu dei para vocês na outra videoaula, que ele me traz aqui algumas observações. Então, dentro dessas observações, a primeira coisa que ele me traz é o intervalo. Então, eu tenho que pegar um intervalo para fazer a primeira regrinha dele. Então, eu vou lá nas entradas e puxo o intervalo, que é os valores que eu quero, as informações dos produtos. Vou dar um ponto e vírgula, ele passa para critério. Qual critério que eu vou utilizar? É quando tiver essa palavra. Então vai somar todo aquele intervalo toda vez que aparecer açúcar. Dou mais um ponto e vírgula. E aí ele me pede o intervalo da soma. Aonde vai ser realizada essa informação? Vai ser realizada aqui na entrada. Tá? Pessoal, eu gostaria que vocês prestassem atenção num detalhezinho legal aqui em cima. Eu havia comentado na aula anterior da questão da utilização de nomes, justamente para não ficar poluído dessa maneira, tá vendo? A entrada, exclamação A2, A13. Então, quando a gente estiver trabalhando com definição de nome, fica muito mais limpo. Eu vou fazer esse do açúcar dessa maneira, e os próximos a gente vai fazer definindo o nome. Vocês vão conseguir visualizar dessa forma as diferenças que ficam e como fica muito mais limpo da outra maneira. Bom, do jeito que eu estou fazendo aqui, ele está somando as entradas quando a palavra açúcar aparecer naquele intervalo, tá? Mas ele não está tirando as saídas. Então eu vou fazer o que? Eu vou colocar aqui um sinal de menos e vou repetir a minha fórmula. Soma C, intervalo, só que o intervalo agora vai estar na saída. Qual o critério que eu vou utilizar? O açúcar. E o local da minha soma, que vai ser a própria saída. Ok? Fechei, dou um Enter, acabei minha fórmula. Tá lá, açúcar 0, não tem lançado nada, tudo bem? Então vamos colocar aqui no açúcar 5, vamos procurar outro açúcar, 2, tá ok? Deve ter lá 7, ok? Açúcar 7. Se eu tiver uma saída, 1 e 1, açúcar 5. Então ele fez a somatória e fez a saída. Eu poderia exercer, e nós vamos de repente dar mais uma sequência de videoaula, uma formatação condicional para dizer se o estoque está baixo, se o estoque está no limite, se o estoque foi atingido. Várias coisas a gente pode ainda colocar dentro dessa formulazinha, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que ter aqui o intervalo e o intervalo da soma. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma seleção aqui e vou chamar essa seleção, definir nome, de int underline int, underline int, tá ok? Então é o intervalo de entrada. Dou um ok e vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou definir um nome, vou chamar aqui int s int, intervalo de soma na entrada, ok? Vou fazer a mesma coisa na saída, vou definir um nome,
definir nome, int saída, ok, e definir nome, int underline s underline saída. Bom, eu criei o nome para os intervalos. O que vai acontecer? Não vai ficar essa bagunça aqui. Então vai ficar como? Vai ficar igual soma C, quando o intervalo int, então o primeiro que eu estou utilizando é entrada, obedecer este critério neste intervalo, certo? Menos soma C, aí vamos de novo, o intervalo de saída, obedecendo este critério nesta soma, ok? Dei um enter, cancelar 0, porque não tem nada no café. Vamos colocar um 2 aqui no café e vamos colocar um 4 aqui. Olha lá, ficou com 6. Vamos dar uma saída de um café. Ficou com 5. Então o que a gente pode observar? Fica muito mais limpa, né? Olha que diferença que fica uma fórmula para a outra. Fica realmente muito mais limpo quando eu utilizo essas informações. E o que é mais legal é que eu quero fazer o arroz. Eu jogo para cá. E o que ele fez? Ele tá gravando lá os intervalos. Eu já não preciso fazer os intervalos de novo. Automaticamente ele já jogou para 4, ele já está fazendo o arroz. Então se eu jogar aqui a entrada do arroz, 3 e 3, ele já vai ler lá o arroz. A mesma coisa é só fazer uma saída. Então eu posso fazer todos eles de uma vez só, sem precisar ficar digitando toda a fórmula, porque eu já pré-defini os intervalos. Isso facilita muito a nossa vida. Eu ainda poderia fazer, para dar uma perfumaria aqui na minha fórmula, né? Se o intervalo tivesse em branco, ficasse em branco. Lembram? Se não tivesse valor definido, ficasse em branco. Mas vamos manter o igual soma C. Ok? Mesmo porque é interessante mostrar que o estoque está zerado. Aí eu poderia fazer aqui com a formatação condicional: quando o estoque estiver zerado, estoque zerado. Quando o estoque estiver abaixo de tanto, estoque baixo. Quando o estoque estiver com valor tal, estoque ok. E assim por diante. Tudo isso eu trabalharia com a formatação condicional, que eu vou apresentar para vocês na próxima aula, tá? Então nessa videoaula nós vimos o soma C utilizando a fórmula crua e utilizando a definição de nomes. Agradeço a vocês pela compreensão e pelo tempo cedido mais uma vez. Uma boa noite.